Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão da palavra que está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, né? E diz assim: E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio, né? Então, essa aqui é uma passagem muito conhecida, né? Essa passagem é o milagre, né? Da multiplicação do azeite da viúva. Essa mulher, ela era casada, né, com um homem, e esse homem, ele era um dos servos, né, do profeta Eliseu. E aí, o que acontece? Esse homem vem a morrer, né, a falecer, e essa mulher fica viúva, né, com os dois filhos, né, com todo o turbilhão, né, de coisas que acontece, né, na vida dela, né, com tudo de ruim que acontece na vida dela, ainda não foi suficiente. Ainda vieram os credores, né, cobrar dívidas, né, que certamente o marido dela tinha acumulado durante a vida, né? Eu não sei dizer ao certo, a Bíblia não diz, né, do que era relacionado essas dívidas, mas eu acredito que eram dívidas, né, do cotidiano também, da vida, né, com alimentação e coisas do tipo. E aí naquela época, né, tinham essas leis, né, que se a pessoa não pagasse o que tinha, os filhos poderiam, né, ser levados, né, como escravos. Então assim, não tinha como não pagar, tinha que pagar a dívida, né? E aí é um pouco, não é tão diferente da nossa realidade hoje, né? Porque se você adquire uma dívida e você não paga, né, o seu nome é negativado, fazendo com que você não tenha a possibilidade de adquirir mais nada. Mas naquela época era diferente. Então o que é que acontece? Os credores levavam, né, o que a pessoa tinha de mais valor é, para quitar a dívida, né? E aí no caso dela o credor veio, bateu a porta, solicitou, né, o pagamento da dívida, ela não tinha como pagar. E aí o que é que acontece? Ela vai, né, até o profeta Eliseu, né? Ela vai até o profeta falando que ela era a esposa, né, de um dos servos do profeta, né, dos profetas, e ela tinha ficado viúva e agora os credores estavam batendo a porta, né? Ela pede ao profeta uma direção, né, uma orientação do que ela faria, né, para que conseguisse sanar essa dívida, né, quitar esse débito. E aí o que é que acontece? O profeta pergunta para ela o que que tens em casa, né? O que hei de te fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela prontamente respondeu que não tinha nada, vírgula, né, senão uma botija com um pouco de azeite. E aí a resposta dela, né, para aquela situação, né, trazendo, né, falando para o profeta que não tinha nada em casa. E o que ela tinha era só um pouquinho de azeite. E eu entendo, né, que na mente dela, né, na mente da resposta dela, da forma que ela respondeu, ela achou que o pouco que ela tinha em casa não era suficiente para quitar aquela dívida, para sanar, né, aquele débito e, consequentemente, ela ficar livre daquela situação. Mas como nós sabemos que Deus, ele não faz só aquilo que a gente pede, né? A Bíblia diz que ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que imaginamos. A mulher queria apenas pagar o credor, né? E o que Deus fez através do pouquinho que ela tem em casa foi muito além, né? O que Deus fez na vida daquela mulher foi suficiente para que ela pagasse o credor, né, os cobradores, e também foi suficiente para que ela vivesse, né, por um período da vida, né, com o gerenciamento, né, do que ela recebeu da parte de Deus. Eu acredito que ela não teve mais dificuldade financeira na vida dela. Então, assim, o Senhor não só sanou a dificuldade que ela tinha no momento, né, como também foi além, né, deu uma estabilidade para ela de vida, né, com certeza, porque ela ali com certeza o azeite era caro na época, né, o azeite puro, não foi o azeite misturado, foi o azeite puro. Hoje a gente tem um azeite misturado aqui, né? Mas naquela época era o puro, né? O que brotou foi um azeite puro, verdadeiro, nato. E aí ela conseguiu vender, né? E aí conseguiu, né, tocar a vida a partir daquilo. E aí o que é que eu quero te dizer, né? O que é que eu quero trazer aqui nessa tarde, porque essa palavra falou muito comigo esses dias, porque em determinadas situações, em determinadas circunstâncias da vida, nós recorremos ao Senhor, né? Antes tinha o profeta, mas após, né, o sacrifício de Cristo, o véu do templo se rasgou. Então nós muitas das vezes não precisamos, né, de intermediação, né?
entre Deus, né? Entre a Cristo, né? Para a gente ter uma resposta, uma orientação. A gente ora, pede ao Senhor orientação. E aí, trazendo para nossas vidas, muitas das vezes nós, né, vamos até o Senhor, levamos até o Senhor uma necessidade, uma providência, uma resolutiva, uma resolução para o problema, para a situação, para a dificuldade, para a necessidade que estamos enfrentando. E a gente sempre apresenta ao Senhor que nós não temos nada, que nós não temos nada. E o pouco que temos não é suficiente. Mas, né, Deus é especialista em fazer transbordar aquilo que é pouco. Porque se a gente for observar, né, esse pouquinho de azeite que ela tinha, nós sabemos que, né, para que algo derrame, é necessário que esteja cheio. Né? E no caso dela, o profeta manda ela derramar, né, o azeite. E o que é que acontece? E colocar nas vasilhas até que enquanto tivesse vasilha, o azeite estaria jorrando. E aí Deus, né, é especialista em fazer aquilo que a gente tem de pouco, né, se multiplicar. E muitas das vezes nas nossas vidas, quando aplicamos as nossas vidas, não é diferente. Né? Nós temos sonhos, temos dificuldades, temos necessidades, às vezes precisamos de algumas coisas, né? Porque estamos na terra. Né? Nós temos algumas necessidades. E aí nós vamos até o Senhor e sempre levamos para Ele um pouquinho que a gente tem. Senhor é pouco. Senhor, que eu tenho não dá. Senhor, que eu tenho não pode. Né? Mas Deus é especialista em transformar aquilo que é pequeno aos nossos olhos, né, em coisas grandes. Mas para quê? Por que Deus faz isso? Para que o nome dele seja glorificado. Né? Então, o que Deus faz na vida dessa mulher, né, o milagre que Deus opera na vida dessa mulher, deixa uma lição para nós, né? De jamais ir até o Senhor e menosprezar aquilo que nós temos. Já ir ao Senhor e jamais desacreditar daquilo que nós temos. Porque por vezes o que nós temos é tão pouquinho comparado ao que nós precisamos, que nós esquecemos, né, que o pouco Deus também multiplica. E aí a gente faz uma referência à primeira multiplicação, né, que Jesus faz ali, né, a primeira multiplicação de pães e peixes. E aí o que é que acontece? Jesus pergunta, né, como é que faria para alimentar toda aquela multidão. A Bíblia diz que era para provar, né, a fala, né, dos discípulos. E aí Filipe diz que não tinha nada, que seria necessário uma quantidade de denários, né, que era representado por um dia de trabalho. E aí eles falam que tinha, né, uma pequena quantidade de pães e peixes, não sei se era 2 pães, 5 pães e 3 peixinhos, né? E aí Jesus pede que tragam até ele o pouco que tinha. E o que é que Jesus faz com o pouco que eles apresentaram para ele? Jesus dá graças a Deus, né? Agradece a Deus pelo pouco que tinha e depois Jesus manda repartir. E a gente já sabe o final, né? No final é o que Jesus fez, a multiplicação dos pães, né? Eles foram recolhendo e aí recolheram 12 cestos de pães, né? De o que sobrou. Né? A multidão que estava ali para ser alimentada era 5.000 pessoas, em torno de 5.000 pessoas. Então, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede, daquilo que a gente imagina, mas ele ainda é poderoso além para usar o pouquinho que eu tenho e o pouquinho que você tem. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei qual é a necessidade que você tem, a dificuldade que você está passando, mas eu quero te dizer através da palavra de Deus que é possível o Senhor usar o pouquinho que a gente tem para sanar aquilo que a gente precisa. Eu tenho, né, uma experiência muito peculiar, muito particular, um testemunho meu, que quando eu casei, eu precisei me mudar de uma cidade para outra e eu não estava trabalhando, né, só a minha esposa trabalhava, e aí a gente tinha uma quantia, isso no ano de 2018, a gente tinha uma quantia de R$ 400. E o carreto, né, da cidade que a gente tinha mudança para outra cidade que a gente estava indo, era em torno de R$ 800 que o pessoal estava cobrando. E aí a gente orando, falando para Deus que a gente não tinha necessidade, a gente só tinha R$ 400, não tinha como realizar. E aí Deus, né, foi passando o período, a gente orando, confiando, né, porque só faz aquilo que Deus manda quem confia no que Deus manda. A gente tem a referência de Pedro, quando Pedro, o Senhor encontra ele ali frustrado, né, no retorno da pesca, né, que é a pesca maravilhosa. Pedro, o Senhor vai até Pedro e manda ele lançar as redes, né, do outro lado. Ele diz, Senhor, já lancei as redes a noite toda, mas confiando na tua palavra, irei. Né? E Pedro vai. E ali confiando na palavra, porque eu entendo que o sucesso, a realização, a vitória, a providência da parte de Deus tem muito a ver não só com o que a gente pede, mas tem a ver com a confiança, né, na palavra do Senhor. E aí Pedro vai lançar as redes, né? A gente sabe o que foi que aconteceu, foi aquela pesca maravilhosa. E aí nessa situação aqui não é diferente. Então, voltando ao meu testemunho para não me perder, e aí a gente orando, falando com o Senhor que a gente não tinha condição, só tínhamos R$ 400, o que foi que Deus fez? Sempre usando seus servos, dizendo pra gente que ia fazer uma surpresa pra gente,
né, que ia fazer uma surpresa, nós encontramos a casa que nós iríamos alugar. E aí nós demos a entrada, né, da casa, né, tínhamos separado o valor da entrada, que na época era R$ 300, a gente deu a entrada, e ficou os R$ 400 para pagar a mudança. Mas nós não pensávamos, né, que nós precisaríamos fazer uma feira, né, uma compra, né, compra de mercado, compra de mantimento. A gente não imaginou. O nosso pensamento foi tão pequeno que a gente queria só sanar a dificuldade com o carreto, que o Senhor entrasse em providência com o carreto. Mas Deus foi além. O que foi que Deus fez? Preparou um momento. Minha esposa tem um tio que a gente não sabia que estava trabalhando em uma loja de imóveis, e aí ele vai visitar a irmã, que é a tia da minha esposa, né, que ela está, a nossa mudança estava na casa dela, e justamente ele sempre ia de moto, e nesse dia ele foi para lá com um caminhão, baú, e aí a tia da minha esposa me ligou um domingo à tarde, eu estava em um lugar bem distante, no interior, e aí ela disse: meu filho, arrume um carro aí, venha para cá, porque Deus preparou algo para vocês aqui. E aí eu fiquei assim, meio extasiado, também, né, meio assim, confuso. Uma hora dessa, como é que eu vou achar carro? Aí minha sogra ligou para um vizinho, perguntou se tinha alguém indo para aquela cidade, né, que eles estavam. E aí, meio-dia, o cara disse que estava saindo agora, né, se daria como me dar uma carona. Ele disse que sim. E aí eu peguei essa carona, fui, né, para essa cidade, encontrei, cheguei lá na casa da tia da minha esposa. Quando eu abri a porta, né, do fundo da casa dela, eu vi um caminhão, achei que era do esposo dela, que trabalhava com viagem, que era caminhoneiro. Mas não, né, o Senhor preparou aquele dia, né, e aí o tio dela estava indo para aquela cidade que a gente queria mudar. E o que foi que aconteceu? A gente colocou toda a mudança no carro, foi algo muito lindo da parte de Deus. E quando a gente chegou na cidade, né, que a gente já tinha alugado a casa, a gente saiu da cidade, acho que eram as 2 da tarde, 4 horas mais ou menos, a gente já estava na outra cidade, que eram umas 3 horas de distância. E aí, quando terminou de desfazer a mudança, né, de colocar tudo dentro de casa, eu perguntei, né, ao tio da minha esposa, que foi quem fez a mudança, eu perguntei pra ele: o que é que eu te dei? Eu preciso de pagar quanto? Já com os R$ 400 na mão. Aí ele falou: você não precisa pagar nada, foi Deus quem mandou eu ir com o carro para realizar essa mudança de vocês. Coisa de Deus, vocês não me devem nada. E ali eu fiquei extasiado. E depois a gente parou e falou: e agora a gente vai comer o quê? Né? E aí a gente viu o cuidado de Deus, que a gente pegou aquele dinheirinho, foi no mercado, fez algumas compras, né? E aí eu entendi, né, que muitas das vezes o Senhor multiplica aquilo que a gente tem, e Ele não precisa da moeda para fazer. Esse ficou o testemunho para mim, que Deus muitas vezes não precisa da moeda para fazer, Ele pode mover tudo e todos, porque tudo é dele. Então, fica com essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe você que tem acompanhado, que tem se inscrito aqui. Né? Eu tenho tentado vencer aí a procrastinação, vencer a vergonha, vencer o medo, vencer a falta de constância, né, para falar de Jesus, né? Tenho uma vontade de falar de Jesus, e muitas das vezes a gente tem dificuldade em falar de forma pública, mas essa foi a maneira que eu achei de contribuir com o reino de Deus. Então espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Que Deus abençoe e até o próximo.